11 de abril, domingo. Muito obrigado por você estar aqui em meu canal no YouTube. Meu nome é Leonel. Nós vamos estudar no vídeo de hoje o gráfico do índice Bovespa e também desses papéis, Petrobras e Vale, nessa sequência. Depois vamos olhar Cyrela, Eneva, Rede 3, Elican 3, Taesa. Nessa ordem, esses papéis foram solicitados, por integrantes aqui do nosso canal. Depois vamos olhar Magazine Luiza, Via Varejo, os papéis da Enjoei e da Lojas Quero Quero. Vamos terminar com as siderúrgicas, a GGBR4, Goal 4, CSN, Usim 5 e Semin 3, que entram no nosso radar. Durante a semana foi feito aí para mim uma pergunta, foi feita uma pergunta sobre para quem não quer investir em ações diretamente, mas quer aproveitar a rentabilidade da renda variável, qual o melhor tipo de fundo, pessoal? Bem, já vou responder de imediato essa questão. Na minha opinião, os melhores tipos de fundos que se adequam bem assim para quem não quer ficar comprando e vendendo, não quer se expor ao swing trading, tem um fundo, uma classe de fundo chamada Long Biased. E esses fundos eles operam comprados, mas às vezes operam vendidos. A maior parte deles teve ganhos expressivos em 2020, porque ali em março, quando o mercado estava derretendo, eles operaram vendidos, ganhando com a venda de um papel. Nesse sentido, conseguiram obter ganhos, e ganhos generosos. Esses fundos, a maior parte está fechando aí, fechou ano passado entre 30%, 40%, 45% de ganhos. Então, Long Biased pode ser um fundo que vocês que se adequem ao perfil de quem quer. Gosta da renda variável, mas não quer fazer isso que a gente faz, comprar, vender, enfim, ficar olhando o mercado no dia a dia. Você coloca o dinheiro nas mãos de um gestor. Tá? Eu fiz um artigo sobre isso, está lá no Finance News, eu vou compartilhar aqui no canal no YouTube, para quem quiser ler um pouquinho mais. Tem os fundos também Long and Short, também são uma opção, mas na minha opinião o melhor seria o Long and Biased, certo, pessoal? Inclusive tem um deles que eu estou até acompanhando, é um fundo que está sendo recentemente lançado. Se vocês quiserem mais detalhes, também posso passar para vocês. Aqueles interessados, deixam um comentário aqui embaixo que eu passo para vocês. Com relação ao índice Bovespa faz fundos cada vez mais fundos. Isso é positivo e sugere o quê? Sugere que nós estamos fazendo uma inversão dessa tendência de queda que começou lá em janeiro, e nós estamos invertendo. Nos últimos 4 pregões, praticamente ficamos andando de lado e, na minha opinião, enquanto o governo e o Congresso não resolverem essa questão, principalmente do orçamento de 2021, esse imbróglio, nós vamos continuar praticamente sem subir muito, sem cair muito, ficar andando de lado, certo, pessoal? O mercado, ele não é avesso tanto ao risco, não é o risco que incomoda o mercado de ações, estou falando aqui, O que incomoda a todos nós é a falta de previsibilidade. Então, um orçamento que nós temos desse jeito, como ele está configurado, isso nos traz muita insegurança, ele não é previsível. Então, tem que ter uma mudança nesse sentido. Tá? O mercado tem que ter uma alteração, tem que ter um avanço ali para o índice Bovespa subir, e se subir, qual é a próxima resistência? Qual é o alvo no curto prazo? 120 mil pontos. Por quê? Porque nós temos um topo aqui, certo? Então, o mercado, ele não gosta, não é a questão do risco. O mercado ele não gosta de incerteza. Nós estamos passando por períodos de incerteza. Tem muita liquidez externa querendo entrar no Brasil e só não está entrando, e a gente pode ver nisso o volume aqui caindo, porque a gente passa por períodos de incerteza, principalmente atrelados à nossa política interna. Se continuar subindo, o índice Bovespa busca a resistência principal, 125 mil pontos, que é o topo deixado ali no começo do mês de janeiro. O topo histórico, Se o índice resolver cair, suporte 116.792, suporte na média 115.693, média de 21, O outro suporte 114.908. O que nós precisamos ver o índice Bovespa fazer? Esse volume aqui tem que aumentar. Está muito baixo. Vamos lá, Petri 4, Petrobras, as ações da nossa petroleira estatal. Olha, depois que o papel derreteu, com a troca ali
do CEO, né? O mercado agora espera a entrada do novo CEO e vê o que ele vai fazer. Temos essa questão aí do aumento do diesel, de novo entra no radar greve dos caminhoneiros. Então, gente, fica difícil imaginar que Petrobras vai subir fortemente. No entanto, a gente sabe que ela, no swing ela pode dar aqueles pulos e a gente pode se aproveitar disso, né? Para quem tem perfil de risco para isso. Se romper aqui, ó, essa faixa de 24,41, 24,42, busca ali no curto prazo 25,27. É um ganho pequeno, né, se houver, né? Seria um ganho pequeno. Na minha opinião, não vale o risco-retorno disso. Agora, então, a próxima resistência, caso rompa essa aqui, ó, 24,41, é ali em 25,30. Se romper 25,31, 25,32, se romper esse topo, nós estaremos furando, fechando um gap, né? E aí sobe rapidinho. Aqui é que eu acho que vocês devem ficar de olho, ó. Se romper essa faixa aqui de preço, porque aí ele pode buscar rapidinho os 27,20. Por que 27,20? A base superior do gap, tá? Então fiquem de olho nisso. O volume em Petrobras caiu, isso é muito negativo. O papel aqui praticamente está sem muitas variações aí nas últimas semanas, né? Andando aqui nessa faixa de preço 24,30, que vai até 22,85, tá? Está na média neste momento, certo? Então não vejo muito a fazer, a não ser que rompa esse topo mencionado. E ainda assim tem que ver se o volume vai aumentar. Se esse volume continuar baixo, nada a fazer, tá, pessoal? Pelo menos para swing, tá? Não estou falando aqui de um horizonte de prazo maior. Com relação a Vale, né, pessoal? Vale, clara tendência de alta, né? A tendência curta é de alta, a tendência de médio prazo é de alta, a tendência de longa também é de alta, né? Quem comprou esse papel lá quando o mercado derreteu lá em março, né, por 30, parabéns, né? Eu tenho um conhecido aqui no Rio de Janeiro que comprou Vale lá em 2016, né, por R$ 11. Isso, são as maravilhas do mercado de capitais, né, pessoal? Hoje vale 103. O que nós podemos dizer de Vale? Vale, em termos gráficos, né, rompeu 102 com R$ 102, rompeu esse topo, uma resistência importante rompida. Agora, pessoal, esse papel ruma para onde? Bom, novas máximas, né? O que a gente pode esperar? Só que quem entrou, entrou para swing. Quem não entrou, agora tem que esperar um pouquinho, porque o papel já andou bastante, tá? Entrar agora é assumir um pouquinho de risco, talvez desnecessário, porque a média de 9 está aqui em 100, a média de 21 está em 97. Então tem que esperar uma possível correção aí no curto prazo para depois avaliar uma nova entrada. Quem está no jogo, né? Assim, tá de parabéns, porque foi uma compra para swing muito boa, né, pessoal? O papel aí subindo e agora busca aí novas máximas, né? Se a gente trabalhar com fundamentos, tem algumas casas de research que trabalham com o preço-alvo de 130, né, para o final do ano. E é isso, tá? Sobre Vale é isso. Papel graficamente muito bom. É claro que por esse preço, né, R$ 103, já fica um pouco inacessível para muitos de vocês, né? Mas o mercado é assim, né? Vamos lá, Ciri 3, Cirela. Agora os papéis que foram solicitados por vocês, Cirela, pessoal, na minha opinião, compra só e somente só se romper 25,96. O papel já rompeu aqui uma resistência muito importante nessa faixa de preço aqui, ó, ali em 25,61, né? Então, o volume aqui começou a subir um pouquinho, vamos ver se vai subir mais, tá? E é interessante esse papel, porque ele faz uma onda 1, testa o fundo, arma um pivô para cima, vamos ver, se continuar subindo, ele pode buscar o quê? No curto prazo, pode buscar ali 27,04, tá? Depois fechar um gapzinho, 29,37, quem sabe pode buscar no curto prazo aí 28,70, 28,80, que são esses topos aqui, ó. Tá? Topos deixados ali no mês de fevereiro, tá? Agora cuida, né? Esse rompimento aqui tem que ser feito com volume crescente, certo? E de preferência que não seja naquele horário de entre 10 e 11 horas. Por quê?
Porque ali tem muito novato operando, eles jogam o preço lá para cima, depois das 11 o preço retorna. É um falso rompimento. No setor, deixa eu só mostrar para vocês aqui, no setor, tem uma outra empresa, setor de construção, incorporação, que me chama um pouco mais a atenção. Eu tenho olhado essas empresas que fizeram IPO recentemente. Essa aqui fez o IPO Plano e Plano, divulgou a prévia operacional na última sexta. Na minha opinião, os números vieram bons, mas vamos ver qual vai ser a avaliação do mercado, né, na segunda agora. Fez o IPO em setembro do ano passado, o papel desabou lá da região dos 10, foi para 5. E agora, gente, ela me parece invertendo a tendência, o que era de baixa passa a ser alta, porque os fundos são ascendentes. O volume melhora um pouquinho, tá? E o time da entrada foi aqui, ó, no pregão ali do dia 7 de abril, né? A entrada foi aqui e o alvo desse papel, na minha opinião, é ali 7,09. Depois que bater em 7,09, quer dizer, agora entrar agora não daria, está um pouco afastado das médias, mas depois que bater lá ou chegar num ponto de resistência e o papel voltar a cair, recuar, fazer uma realização, acho que é legal ficar de olho, porque ela me parece estar invertendo a tendência, tá? Então cuidem se vai haver uma realização e se voltar a subir com volume crescente, esse volume já está crescendo um pouquinho. Observem aqui, nos últimos pregões houve um crescimento. Tá? É claro que esse papel opera tem menos liquidez do que as gigantes do mercado, tipo Cirela. Mas o preço é mais acessível, entendeu? A gente pode ter chances de ganhos percentuais aqui melhores, né? Então, deixo aí para vocês avaliarem. PL, PL3, plano e plano. Vamos olhar agora ENEV3. ENEV3. Olha, a Eneva precisa melhorar um pouquinho esse volume, muito baixo. No entanto, se esse papel romper aqui a faixa dos 17,50, tá? Graficamente ele fica um papel interessante, né? Tem gente que vai esperar romper ali 17,60, que são esses topinhos aqui, ó, deixados no começo de fevereiro. Se o volume acompanhar, se subir um pouco esse volume, o papel pode buscar as máximas ali de 18,79, 18,86, as máximas deixadas no mês de fevereiro. Essa aqui, ó. Esse papel aqui desdobrou recentemente, se não me falha a memória, desdobrou e o preço ficou mais acessível para compras, tá? Não estou dizendo que o preço ficou mais barato, tá? Tem que olhar os fundamentos lá para ver se realmente ele está barato. Mas ele fica mais acessível e certamente pode ter mais liquidez, porque vai ter mais gente operando, né? Bom, Eneve, a minha opinião é essa, então não é um gráfico ruim, acho que vale colocar no radar. Agora, dois papéis do setor de mobilidade, Rente 3, que é a Localiza, tá? Esses papéis subiram forte na semana que passou, isso nos chama a atenção, né? Mas para swing no gráfico diário, o papel aqui, na minha opinião, tem apenas uma perna de alta, tem que fazer um teste de fundo. Fazendo o teste de fundo, voltando a subir, vale ficar atento, tá? Sugere que esses papéis, depois de caírem, né, ali do começo de fevereiro, caíram forte, né? Esse aqui passou de 7,3 e veio para 54, uma boa correção, vale a pena ficar de olho, mas tem que esperar fazer uma correção de curto prazo aqui, tá? Ou ficar andando de lado. Se depois que andar de lado voltar a subir, cuida se o volume vai aumentar, porque pode ser uma opção interessante aí para swing. O outro papel é LCAN 3, a Unidas, né? Também começou a cair forte desde janeiro, né? Passou lá do preço de 30, veio aqui para casa dos 20. Olha aqui, ó, sobe forte, mas precisa fazer um teste de fundo, uma realização aqui no curto prazo. Tá? Médias apontando para cima, o volume que precisa crescer um pouquinho, né, pessoal? Esse volume aqui está um pouco baixo. O volume subindo após a realização, se o papel voltar a subir, acho que vale a pena também colocar no radar. Tá? Estamos diante aqui de uma possível inversão dessa tendência de baixa que começou ali, uma possível inversão, né, da tendência de baixa que começou em janeiro. Né? O outro papel é Taesa, também foi solicitado. A Taesa eu gosto mais e tenho inclusive na minha carteira de longo prazo para dividendos.
Para swing trading, eu faço poucas operações e, no entanto, ele chama a atenção, tá? Eu acho que foi essa a pergunta que nos fizeram aí, né? O primeiro timing dessa operação foi aqui, ó, quando esse papel rompeu ali a faixa dos 33,40, 33,48, que isso ocorreu lá no meados de março, 15 de março, tá? Primeiro timing da operação com ganhos de tudo isso aqui, maravilhoso, né? Depois o papel consolida, teve uma nova entrada aqui. Nesse momento o papel está no topo, fazendo uma realização que é importante depois dessa subida enorme aqui que começou ali em começo de março, tá? Então tem que esperar o papel corrigir um pouco, ele está bem afastado da média, né? E entrar agora pode ser um pouquinho, assumir um pouquinho de risco. Tem que esperar o papel cair. Aqui eu estou falando para swing trading, tá, pessoal? Porque por fundamentos a gente não olha muito o preço, a gente olha os fundamentos do papel, principalmente se é pagadora de dividendos, né? Longo prazo, para mim, tem que pagar dividendo de pelo menos acima de 6% de dividend yield por ano, tá? Então, agora, se esse papel romper aqui 39,89, de repente você pode avaliar uma entrada, mas dá uma olhada antes no gráfico semanal, que é o que vamos fazer agora. E a gente vai ver aqui no gráfico semanal, olha aqui, está muito afastado das médias. Comprar agora é assumir muito risco. Então, de repente, não seria melhor esperar um pouquinho o papel fazer uma realização aqui no curto prazo, tá? No gráfico semanal, nós não temos condições de entrada para quem faz manejo de risco, certo? De repente, uma opção pode ser para quem quer fazer swing, né? Não está de olho aí nos fundamentos, nem tem interesse em comprar para dividendos, pode olhar os papéis 4, né? Tá aí 4, tá? Porque valem menos, né? Você aporta menos capital, valem R$13. E o gráfico é praticamente o mesmo, tá? Esse aqui, compras só e somente só se romper 13,36. Tem que cuidar a liquidez, é um pouco menor que a das units, da Taesa, né? Tá em 11. E no gráfico semanal também ela não está dando condições porque está muito esticado, certo, pessoal? Tá, vamos lá. Seguindo aqui, Magazine Luiza, papel agora de e-commerce, né? MG LU3. Magazine Luiza, Via Varejo e depois vamos ver Enjoei e Liq3. Esses papéis já não são mais varejo, né? A gente tem chamado eles de e-commerce, né? Porque se tornaram plataformas de venda pela internet gigantescas, né? Olha só, a Magazine Luiza fez uma enorme realização que nós não vimos há algum tempo nesse papel. Passou lá de 26 para 19, realizou bastante e agora ela está fazendo aqui, ó, pessoal. Tem até um pivôzinho de alta aqui que a gente pode ver melhor lá no gráfico de hora em hora. Vamos pular para o gráfico de hora em hora. Quem opera nesse tempo gráfico conseguiu pegar isso aqui, ó, tá? Timing da operação, a entrada foi aqui em 21, ou seja, foi ali por volta de 11 horas, né, meio-dia, ali do dia 8 de abril, tá? Aqui. E o pessoal já ganhou tudo isso aqui. E tem muita gente botando dinheiro no bolso para swing, tanto que o papel realizou um pouquinho, tá? Bom, isso é no gráfico de hora em hora. No gráfico diário, pessoal, o que a gente vê esse papel? A gente vê apenas fazendo com poucos candles, né? Até tem um pivôzinho aqui muito pequenininho, não é o que a gente gosta de operar, a gente gosta de operar o pivôzão, aquele com pelo menos entre 15 a 17 candles entre a onda 1 e a onda 2, tá? E esse papel já toca numa região de forte resistência que é a média de 21 períodos, essa linha azul mais forte. Quando o preço está abaixo, quando o candle está abaixo da média, a média é resistência. Tá? Quando o preço está acima da média, o preço é suporte. O preço não, a média é suporte. Bom, o que nós temos, o que nós vamos esperar desse papel aqui, Magazine Luiza? Vamos dar uma limpada nesse gráfico. O que a gente espera que esse papel faça, né? Esperamos que ele faça um recuo, uma realização, de repente fica andando de lado um pouco, tá? Nem que seja no gráfico de hora em hora. Se cair aqui um pouquinho melhor, se vê até essa faixa aqui dos 21 melhor ainda, né? Após uma possível realização, se ele voltar a subir com volume crescente, tá? E romper esses topinhos aqui, ó, romper essa faixa aqui de 22,06,
pode ficar um papel interessante para swing, tá? Cuidado, tem que ter um certo cuidado, porque a gente ainda não sabe se isso aqui é apenas um repique nesse tempo gráfico ou é uma inversão da tendência. Na minha opinião, a inversão da tendência é quando o candle passar para cima da média e nós termos aquele pivôzão generoso, né? O de alta, tá? Por enquanto aqui temos um pivôzinho, né? Vamos olhar o semanal. O que o semanal está nos dizendo? Quais informações o gráfico está nos dando? Nesse momento, no gráfico semanal, a gente vê apenas e tão somente um repique depois dessa queda enorme. Olha aqui, ó. Onda 1, teste de topo na onda 2 e uma enorme onda 3 para baixo. Tá? Vamos ver agora se o papel conclui esse repique nesse tempo gráfico 22,77, 23 com 20, 23 com 21 e 23 com 95 são possíveis alvos no curto prazo. Tá? Aqui também, o ideal seria o papel tocar lá, cair e voltar a subir, armando um pivô. Lembrando que isso pode durar várias semanas nesse tempo gráfico semanal. Vale ficar de olho sim, Magazine Luiza, Via Varejo agora. VVR3. Com relação a Via Varejo, pessoal, ó, o papel, nós comentávamos sobre Via Varejo no vídeo da última semana. Né? O papel recua um pouquinho, volta a subir num candle de forte, alta, rompe aquelas resistências ali que nós mencionávamos, faz um pullback, no momento até o momento é um pullback, né? Esse papel tem suporte aqui em 12,33, depois 12,15. Vamos ver se esse papel volta a subir e se rompe qual ponto agora. Ele tem que romper 13,05, ele tem que romper esse topinho aqui, ó. Tá? Rompendo ali, próxima 13,12. Se continuar subindo, pode buscar os 13,62. Está indo devagarinho, aos trancos e barrancos, né, com dificuldade, mas está indo. Vamos ver se consegue inverter essa longa tendência de baixa que iniciou em julho do ano passado. Ok? Acho que vale a pena acompanhar, né, no gráfico semanal. Vamos dar uma olhada rapidinho aqui via varejo. A gente não vê aqui, pessoal, no semanal, a gente vê apenas um início de um repique, né? Tá? Que pode buscar ali 14,56, na média de 21 já encontra ali resistência, certo? Esse volume aqui está baixo, tá? O ideal é que esse volume comece a subir um pouco, para dar sustentação a uma possível alta. Bom, vamos ver agora a Enjoei, Enjo 3, do setor de e-commerce. É um papel que me agrada um pouquinho mais, claro que é um papel que começou aí há pouco tempo na bolsa, não se compara com essas gigantes, Magazine Luiza, enfim, mas está no mesmo setor, né? O brechó online, Enjo 3, o papel estreou na bolsa em novembro do ano passado, tá? Estreou valendo ali em torno de 9, foi a 21, depois começou a cair. E aí é que a gente coloca o papel no radar. Começou a cair, 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 voltou aos níveis de 9. Agora me parece invertendo a tendência. Olha aqui, ó, sobe, testa fundo e lança uma generosa onda 3 para cima. Parabéns para quem comprou esse papel aqui no 11,25. Foi a entrada, né? E já aproveitou esse ganho generoso. Comprar agora para swing trading é um pouco arriscado porque o papel está bem longe das médias. Tá? Tem que esperar o papel cair ou consolidar, ficar andando de lado, tá? Para depois pensar em possíveis compras. Então, se o papel fizer a realização e depois voltar a subir com volume alto ou crescente, e se romper 13,48, 13,50, o papel pode buscar novos alvos, né? Aquela faixa ali de 13,39, 13,32, de repente 15,45, vamos ver, vamos seguir acompanhando 16,22, tá? É um papel mais arriscado, é um papel que tem menos liquidez, então tem que manejar o risco disso na carteira, certo? Outro papel de e-commerce que também prefiro neste momento em relação a Magazine Luiza e Via Varejo é LJQQ3, Lojas Quero Quero. Mesma coisa, né, pessoal? Papel sobe,
testa fundo, volta, arma um pivô. Quem comprou aqui, ó, 15,90, tá de parabéns, já aproveitou uma alta, né? Agora, comprar agora fica um pouquinho arriscado, porque o papel está afastado das suas médias, se afastou um pouquinho. Tem que esperar o papel consolidar, ficar andando de lado. Se ele voltar a subir, se o papel voltar a subir e o volume der condições, tá? Se o volume subir um pouquinho, no rompimento de 16,81 pode ser um ponto de entrada de acordo com o perfil de risco de cada um de vocês. Com alvos onde? Primeiros alvos, primeiras resistências, 17,16, depois 17,42, depois ali na casa dos 17,78 e quem sabe pode ir até um pouquinho mais, 18,64, tá? Cuidado com esse papel, é um papel ainda, né, não está há muito tempo na bolsa, né? A estreia foi lá em agosto do ano passado, caiu bastante, vamos ver se começa a inverter essa tendência, tá? Mas tem que ter um pouco de cuidado, porque ele tem menos liquidez, manejo de risco na carteira. E vamos finalizar o nosso estudo com as siderúrgicas. As siderúrgicas, pessoal, as grandes siderúrgicas, GGBR4, por exemplo, esses papéis romperam resistências importantes, tá? É aqui, ó, rompeu, está indo embora, tá? Comprar agora, para quem comprou, está ganhando, ok. Para quem quer entrar, talvez não seja o momento, certo? O papel dá sinais de exaustão, não era para ser diferente, né? Pulou lá de 2 semanas atrás, de 26, foi para 31, o volume começa a cair um pouquinho. Um sinal aqui de exaustão. Não estou dizendo que o papel vai cair, vai inverter a tendência. Estou dizendo que ele cansa, né? De tanto subir, normal. E o timing da operação foi aqui na casa dos 30,80, né? Quem entrou aqui entrou, tá? E qual é o alvo que ele busca, né? A gente vai ter que recorrer ao gráfico semanal e olhar um pouquinho para o passado. Vejam que no gráfico semanal o volume aumenta fortemente e ele está afastado das médias, tá, pessoal? Então, nesse tempo gráfico aqui, comprar também é assumir risco no momento, certo? Para quem está no papel, tudo certo. Agora, para quem está de fora, tem que manejar o risco, tá? Principalmente com o nosso índice andando de lado, né? Olha aqui, esse papel, ele busca, vamos ver aqui, um pouquinho mais no passado, ele busca... Está pertinho, está numa região já, na minha opinião, está numa região já pertinho de uma resistência de 31,58, que foi um topo deixado ali em abril de 2010, há uma década, tá? Há uma década. Esses papéis tiveram papéis commodity, né, ligados ao aço, minério, desde 2010, 2011 eles começaram a cair, né, pessoal? E olha o que ocorreu, né? Chegaram nas mínimas lá em 2016, né? 2010, 2011 houve basicamente ali a gente entende que terminou o superciclo de alta das commodities minerais, siderúrgicas, com a China fazendo o chamado soft landing, né? Soft landing, a China começa a desaquecer a sua economia e depois de vários anos de forte crescimento, né? E isso afeta os papéis desse setor aqui no Brasil, tá? Então, por isso que esses papéis começaram a cair. E agora, segundo alguns analistas de mercado, nós podemos estar diante de um novo superciclo das commodities. Não temos ainda completa certeza disso, né? Vamos avaliando com cuidado. Se tiver diante disso, o alvo para Gerdau, Goal passa a ser um alvo muito lá em cima, né, pessoal? Então, mas temos que ir com cuidado. Não sabemos ainda se é a China voltando a consumir massivamente, fortemente produtos agrícolas, produtos primários, né? Aí entram os agrícolas, aí entra aço, aí entra minério. Isso faz esse setor bombar, né? Só temos que tomar cuidado para ver se é o início de um superciclo, porque um superciclo dura vários anos, né? Ou se é apenas um momento excepcional pós-crise, né? Goal 4. Goal 4 aqui é o gráfico semanal, afastado das médias. Entrar agora para swing ou para position não é o caso, na minha opinião, está bem afastado, né? E a gente vai olhar aqui, ó, no semanal para ver um possível alvo desse papel, caso continue subindo, 15,37, na minha opinião. Depois a faixa dos 16, topos deixados ali em
é 2014. No gráfico diário, é um gráfico parecido, muito parecido com o da Gerdau, né? O timing de entrada desse papel foi aqui, ó, tá? A entrada correta, né? 13,60 ali no dia 7 de abril. Quem entrou, entrou. Quem não entrou agora fica um pouquinho arriscado, tá? Vejam que o volume aumenta e dá sustentação a essa alta dos últimos pregões. Vamos ver CSN. CSN A3. A siderúrgica, siderúrgica nacional, né? Esse papel aqui é um exemplo de papel que tem surfado nessa alta de produtos primários, assim como o Vale, né? Saiu lá do derretimento do mercado em março, valendo 5. Quem comprou lá por 5, 10, tá de parabéns, tem que botar um quadro na parede, né, com essa compra feita por esses níveis de preço, porque hoje o papel está lá em 43, né? Isso com uma valorização aí que deu para duplicar, quadriplicar, quintuplicar o capital, né? É incrível. E o papel sobe forte de novo, esse aqui é o gráfico diário. Comprar agora não dá, o timing de entrada desse papel aqui ou foi em 38,33, tá? Ou, para quem gosta de ver para crer, foi aqui em 39,63, certo? Então, pessoal, o volume aumenta, olha o volume dando sustentação a uma alta, viu? Então, agora, quem não entrou não está na hora, tá? Quem não entrou tem que esperar uma possível realização do papel, certo? No gráfico semanal, a gente vê CSN bem afastada das médias, né? Isso mostra o quanto é arriscado entrar fora de time no papel. Já não dá mais, tem que esperar uma realização, né? Muito bem, vamos olhar Usiminas e a Semin 3. Vamos lá, Usiminas, Usim 5. Semin não é siderúrgica, tá? Mas vamos colocar aqui, ela trabalha com minério, mas vamos olhar também aqui nesse junto com essas empresas, porque ela foi um pedaço da siderúrgica nacional, né? Olha aqui, ó. O papel sobe forte também, rompe aquela resistência ali da faixa dos 18,95, tá? Quem entrou, entrou. Quem não entrou agora tem que esperar um pouquinho, né? O timing de entrada da operação foi um pouquinho mais embaixo, aqui em 17,46. O volume sobe e dá sustentação a uma alta, perfeito. No gráfico semanal, a Usiminas já começa a ficar afastada das médias, principalmente da média de 21, tá, pessoal? O ideal é que esse papel passasse aí por uma correção se você pensa em entrar para position ou para swing, certo? Quem está no papel está feliz da vida, né? Tem muito o que comentar. Vamos finalizar então o nosso estudo olhando Semin 3, que é a CSN Mineração, unidade de mineração da CSN, estreou na bolsa agora no começo agora em fevereiro, né? Ajudou a CSN porque parte do dinheiro do IPO foi para reduzir a dívida da CSN. A CSN A3, CSN, né, a siderúrgica, ela tinha uma dívida muito alta, esse era um dos principais problemas da empresa, e ela está resolvendo isso, esse é um dos motivos, além do minério, além do aço, de ela ter bombado, tá? Muito bem, esse papel aqui vamos analisá-lo. O volume é muito baixo, então quem pensa em entrar nesse papel tem que tomar um cuidado aqui, porque o volume é muito mais baixo que de CSN, né? O papel dispara e fica aqui lateralizado, o que é bom, depois dessa forte alta aqui no único candle, infelizmente, né? Onde ela subiu 9%, tá? Isso aqui me parece aquele padrão, para quem gosta de ver figuras no gráfico, mastro e flâmula. Vamos ver se romper a flâmula para cima, pode ser uma chance de compra para swing. Se romper para baixo, senta o dedo na venda. É isso que os analistas de mercado falam, né? Então, gente, o que a gente pode dizer? Tem que tomar um pouco de cuidado, porque eu considero as sombras como pontos de suporte e resistência. Então, rompendo essa resistência 9,50, ele enfrenta uma outra resistência, que é um alvo, né? 9,60. É um alvo curtinho. Vale a pena aproveitar isso aqui? Eu acho que não, tá? Agora, se você tem perfil muito arriscado, de repente aqui compra os lotes e depois aqui em cima, se romper, compra mais um pouquinho
E qual é o alvo, né, pessoal? Esse papel, na minha opinião, a região ali de 9,89, 9,90 é um possível alvo. Por quê? Porque nós temos um, um nível de preço que o papel tocou lá no dia que estreou na bolsa, né? 9,86. Foi 9,90. 9,89 foi a máxima, tá? Então 9,89 é um possível alvo. Aqui, quem quiser fazer uma operação, até poderia ter aqui uma chance de fazer uma operação, né? Com possíveis ganhos aí, mas o ganho também não é grande, né, pessoal? O ganho aí é de em torno de 3%, tá? Eu ficaria muito de olho nesse papel, CSN Mineração, o dia que romper a faixa de 9,90, 9,91. Aí sim esse papel para mim vai ficar muito interessante. Certo? Até lá, o que daria para fazer é uma entrada aos lotes, com cuidado, manejando o risco e lembrando que esse papel, a comprar, né, aqui nesse nível, você está assumindo muito risco, porque o papel está bem longe da sua média de 21. Tá? Embora já tenha realizado um pouquinho e esteja perto da média de 9. Certo? O preço é acessível, mas a liquidez é baixa. Então tem que manejar o risco desse papel. No entanto, graficamente ele pode ser muito promissor diante de outros papéis, como o Vale, por exemplo, tá? Que está num preço muito alto. O preço dele é mais acessível, né? Facilita a compra. Tá? Agora, lembrando que não podemos comparar CSN Mineração com Vale. Né? A Vale é uma empresa já pagadora de dividendos, enfim. CSN Mineração, a gente está acompanhando os balanços para ver onde que vai, enfim, como que a empresa vai se comportar aí pelo aspecto dos fundamentos. Certo, pessoal? Olha, muito obrigado pela atenção de todos vocês. Nos vemos no próximo domingo. Até lá.